Bom dia, sexta-feira. Vamos dando continuidade à história das religiões. Hoje nós vamos falar da Reforma Protestante. Espero todos vocês no canal, Alice Bíscaro, do YouTube. Dê o seu like, compre a sua apostila, adquira a sua apostila, que isso serve para você ter um documento, né, online que vai servir para você por toda a sua vida, né? É um itinerário das aulas que a professora está dando. Então vamos falar sobre a reforma protestante. Então nós vemos que a reforma protestante vai estar dentro de um contexto social e um contexto religioso. Então, há alguns elementos que vão caracterizar a sociedade europeia à véspera da reforma. Havia extrema violência, baixa expectativa de vida, profundo contraste socioeconômico e um crescente sentimento nacionalista. Havia também extrema insatisfação, tanto dos governantes como do povo, em relação à nossa igreja, a Igreja Cristã Católica Romana, principalmente no alto clero e em Roma. A área espiritual estava com uma insegurança e uma ansiedade acerca da salvação em virtude de uma religiosidade baseada em obras, também chamada de religiosidade contábil ou matemática da salvação. Débitos é igual a pecado, créditos igual a boas obras. Foi bastante inusitado o episódio mais imediato que vai desencadear o protesto de Lutero. Desde os meados do século XIV, cada novo líder do Sacro Império Romano-Germânico era escolhido por um colégio eleitoral composto de 4 príncipes e 3 arcebispos. Já em 517, quando houve a eleição de um novo imperador, um desses 3 arcebispados eleitoral, que vai ser na Alemanha a cidade de Mainz ou Montúcia, ficou vago. Havia famílias nobres que estavam participando desse processo eleitoral. Uma dessas famílias vai escolher o filho Alberto como novo arcebispo. Mas havia 2 problemas. Ele não era da igreja, ele era leigo. E nem tinha a idade exigida pela lei canônica para exercer o ofício de bispo. Então, o primeiro problema vai ser sanado. Vão ordenar ele rapidamente. Mas o segundo fica mais difícil, né? Colocar uma idade que ele não tinha. Quanto então a esse impedimento da idade, era necessária uma autorização especial do Papa, que vai levar a um negócio altamente vantajoso para ambas as partes. A família nobre comprou a autorização do Papa Leão X, mediante um empréstimo feito junto aos banqueiros de Augsburgo. Ao mesmo tempo, o Papa autoriza o novo arcebispo Alberto de Brandemburgo a fazer uma venda especial de indulgências, porque se comprava as indulgências naquela época, dividindo, portanto, os rendimentos de uma seguinte maneira: parte vai servir para o pagamento do empréstimo feito pela família e a outra parte iriam para as obras da Catedral de São Pedro em Roma. E assim foi feito o negócio. Então, logo foi instalado no cargo, Alberto encarregou o dominicano João Tetzel de fazer a venda das indulgências. O perdão, o que é indulgência, para quem não sabe? É o perdão das penas temporais do pecado. Quando João vai fazer, aproxima-se de Wittemburgo, que é o lugar onde Lutero estava, Lutero ficou muito chateado e resolve se pronunciar contra o assunto. Mas agora vamos conhecer um pouquinho, chegamos em Lutero, agora vamos conhecer um pouquinho sobre Lutero. Lutero nasce em 483, numa pequena cidade da Turíngia, chamado Eisleben, em um lar muito religioso. Seu pai trabalhava nas minas e a família tinha uma vida confortável. Inicialmente ele vai pretender seguir a carreira jurídica, mas em 1505 vai defrontar com a morte em uma tempestade. E naquele momento há a conversão
de Lutero e ele resolve abraçar a vida religiosa. Ingressa no mosteiro agostiniano, onde vai se dedicar a uma intensa busca da salvação. Ele estuda a soteriologia, a salvação. Em 512 vai tornar professor de Wittenberg. Passa a ministrar os cursos sobre os vários livros da Bíblia, em especial os livros de Paulo, as cartas de Paulo de Gálatas e aos Romanos. Isso lhe dá um novo entendimento acerca da justiça divina. Ela não era simplesmente uma expressão da severidade de Deus, mas do seu amor que justifica o pecador mediante a sua fé em Cristo. Isso nós vamos encontrar em Romanos 1:17. No dia 31 de outubro de 517, diante da venda que a gente acabou de citar, das vendas das indulgências por João Tetzel, Lutero afixiona à porta das igrejas de Wittenberg as suas 95 teses. Isso era uma maneira normal, usual da época, de convidar uma comunidade acadêmica a debater alguns assuntos. Era assim que era feito. Logo, uma cópia da tese chega à mão do arcebispo, que vai enviar para Roma, e no ano seguinte Lutero foi convocado a ir a Roma a responder às acusações de heresia. Recusa-se a ir. Aí ele começa a participar de entrevista pelo cardeal Caetano e manteve as suas posições. Ele não vai abrir mão das posições dele. Em 1519, Lutero participa de um debate com um dominicano, João Eck, ao qual defende o pré-reformador João Hus, e afirma que os concílios e os papas podem errar. É dogma para a Igreja Católica. O Papa não erra, é dogma, a infalibilidade papal. Mas ele vai contra o dogma da Igreja e diz que sim, tanto os concílios quanto os papas podiam errar. Em 520, tem a bula papal Levanta-te, Senhor, que vai dar-lhe 60 dias para retratar-se ou ser excomungado. Aí vai os estudantes, os professores das universidades, vão queimar a bula em praça pública. O Lutero começa a ter uma notoriedade muito grande. A academia está com Lutero, os alunos. Lutero escreveu várias obras importantes. A nobreza cristã na nação alemã, o cativeiro de Babilônia da igreja e a liberdade do cristão. Isso vai dar uma notoriedade imediata para ele em toda a Europa. E com isso ele vai ficando muito conhecido. No início de 1521, quando vai ser publicada a bula, né, de excomunhão dele, Lutero compareceu a uma reunião do parlamento chamado a Dieta de Worms, e onde vai reafirmar as suas ideias. Foi promulgado contra ele o Edito de Worms, que levou a refugiar-se no castelo de Vandenburg, sob a proteção do príncipe eleitor da Saxônia, Frederico o Sábio. Então, Frederico, um príncipe da Saxônia, que vai dar asilo político, vamos dizer assim, ao nosso Lutero. Ali, Lutero começa a produzir a sua obra-prima da literatura alemã, que vai ser a tradução das escrituras para a língua nacional, o alemão. E com isso, há a reforma da Alemanha. A partir então, a reforma luterana vai difundir rapidamente no Sacro Império, sendo abraçada por vários principados alemães. Isso leva a dificuldades crescentes com principados católicos e com o novo imperador Carlos V e com o parlamento, porque Carlos V era um imperador católico. Houve uma atitude de tolerância para com os luteranos, mas em 1529, a Dieta de Spira reverte essa política conciliadora e, diante disso, os líderes luteranos fazem um protesto formal que se dá o nome histórico de protestantes. Por isso, porque eles fizeram um protesto formal contra a Dieta de Spira.
No ano seguinte, o auxiliar eventual e sucessor de Lutero, que é Filipe de Melanchthon, apresentou ao imperador Carlos V a Confissão de Augsburgo, um importante documento que vai definir em 21 artigos a doutrina luterana e indica erros que Lutero via na Igreja Católica Romana. Os problemas políticos e religiosos levaram a um período de guerras entre católicos e protestantes, que vão terminar com o Tratado de Paz de Augsburgo. Esse tratado vai assegurar a legalidade do luteranismo mediante o princípio cujos régios eius religio, ou seja, a religião de um príncipe seria automaticamente a religião oficial de todo o seu território. Então, o príncipe que aderisse a Lutero, todo o seu território poderia ser luterano. Então, com isso, o luteranismo também vai se difundir em outras partes da Europa, principalmente nos países nórdicos, que vai surgindo as igrejas nacionais luteranas, como na Suécia, na Dinamarca, Noruega e Islândia. Lutero e os demais reformadores vão defender alguns princípios básicos que viriam a ser característica às convicções e práticas protestantes. Sola Escritura, solo Cristo, sola graça, sola fides, só Dio glória. Quer dizer, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória de Deus. Outro princípio aceito por todo foi o sacerdócio universal de fiéis. Na próxima aula, vamos falar em Zwinglio, que é muito importante, vai ser outro reformador que vai estar sacerdote, ele vai começar como sacerdote e depois ele vai para Zurique e com isso vai ser o reformador em Zurique, tá? Então, na próxima aula, vamos falar sobre Ulrico Zwinglio. Espero que vocês tenham gostado da aula e essa parte é uma parte maior, por causa do protestante, a história é longa, mas é muito interessante, principalmente para quem é da Igreja Católica, para entender mais essa parte que também faz parte da nossa igreja. E essa parte dentro da história da nossa igreja está dentro dos limites da história chamada Contra-Reforma. E é por isso que nós vamos ter o Concílio de Trento. Então, espero todos vocês no canal. Não se esqueçam, pode adquirir a apostila, é só entrar em contato comigo e tenhamos um final de semana abençoado com Jesus e Maria.